A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos continuar falando sobre o profeta Elias e Acabe. Elias, depois de ter passado pelas terras da viúva, lá em Sidom, então passou-se muitos dias para poder Deus falar novamente com Elias. Então é aqui que começa a nossa aula 4, mostrando exatamente. Veja aí na lição de número 4, que vai tratar do tema sobre Elias e os profetas de Acera e de Baal. Dentro do texto de 1 Reis, capítulo 18, e os versículos 22 em diante, e o capítulo 19, versículo 8 em diante. Veja o nosso comentário, mostrando exatamente que a palavra do Senhor veio até Elias, dizendo, vai a Acabe. Então nós estamos estudando exatamente Elias indo para o Monte Carmelo. Elias partiu para se encontrar com Acabe. Ele estava escondido por 3 anos, e agora chegou a hora de se mostrar sem medo diante do rei. Elias teria que levar uma palavra profética. Eis que farei cair chuva sobre a terra. Diante da apresentação diante de Acabe, a curiosidade de Acabe era muito maior do que o temor do profeta. Ora, se o profeta Acabe já estava com 3 anos que não via o profeta Elias, ou seja, se o rei Acabe estava com 3 anos que não via o profeta Elias, então a curiosidade estava maior. 1 Reis, capítulo 18, verso 4, mostra que Jezabel exterminava os profetas de Deus. Veja que dentro da casa de Jezabel estava um profeta, de uma forma oculta, como mordomo da casa. Mas esse profeta, ele não teve exatamente muita influência como Elias teve. Ele foi discípulo de Elias. Amém? O mordomo de Acabe, conhecido como Obadias, porque o texto diz que ele temia a Deus. Então esse Obadias ajudou a salvar 100 profetas, escondendo em 2 cavernas. Cada caverna tinha 50 profetas e ele dava água e pão. O rei Acabe desconfiou que Obadias sabia onde havia água. Por isso Acabe, ele vai dar uma ordem: procurai água em algum lugar secreto por aí. Qual é a revelação aqui? Se Obadias sustentava os profetas com água e pão, este era o sinal de que os cântaros de água que Elias ia precisar lá na frente, 12 cântaros, para derramar sobre o altar, estava garantido. Se tem Obadias, tem água. E a dificuldade de Elias era a água, porque no Querite secou, e ele foi quem disse que não ia chover. Então Elias estava com problema com as águas. Enquanto Acabe queria salvar a vida dos cavalos e das mulas, Elias queria salvar a vida da nação. Por quê? Precisava chover. Versículo 6. Aí tem a bifurcação do desespero. Eu preciso de água. Você vai para cá que eu vou para cá. Então, dentro do caminho, o caminho oposto um do outro, que seguiram cada um. E os homens maus, como Acabe, as suas escolhas, até elas são erradas. Por quê? Porque o caminho dos homens maus sempre nunca chegará a Deus. Quem foi que chegou na presença do profeta? Quem foi atrás da fonte e encontrou o profeta? Foi o temente a Deus. É forte, né? O caminho de Deus se encontra com o homem de Deus. Obadias havia prestado grande serviço para os filhos dos profetas. Nos seus dias, ele amava os profetas de Deus, E quando ele encontrou com Elias, ele
receou, teve medo, porque ele estava guardando sem profeta, irmão. E se ele vai dizer que o Elias está ali, vai acabar matando tanto o Elias como ele. Então foram 3 anos que Elias havia passado no Querite, na Serepta, escondido dentro do Salmo 91, no Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo. Então se cumpria as promessas do Salmo 91. Obadias de alguma forma já sabia que Elias seria retirado daquela terra, porque quando ele se encontra com Elias, porque Elias tinha comunhão com Deus. Elias, ele tinha o Espírito Santo. Veja o versículo 12. Obadias disse: se eu for dizer para Acabe, não vou não. Depois ele foi dizer, irmãos, ele decidiu, mas pelo medo ele disse que não ia. Mas ele disse assim, porque se eu for, o Espírito do Senhor vai te levar para um lugar ignorado, que eu não sei. Então vai acabar me matando. O Espírito Santo de Deus vai levar a igreja para um lugar ignorado do mundo. Assim como Elias foi levado a Deus, ele foi arrebatado. Assim como a igreja também será arrebatada para um lugar ignorado, sem conhecimento da terra, dos moradores. Obadias, um homem bom, mas medroso. Precisava tomar uma atitude, mas a atitude foi obedecer ao profeta. E ele foi até Acabe dizer que Elias estava ali. Depois de 3 anos escondidos, Elias vai se encontrar com Acabe. Melhor, isto mesmo. Elias vai se encontrar com Acabe. Elias foi acusado por Acabe de ser o arruinador de Israel. E sem nenhum medo, ele devolve a acusação de que Acabe é um idólatra, seguidor de Baalins. Elias desafia os profetas de Baal no versículo 19. Então, no geral, ao todo, são 850 profetas, incluindo os de Acera, ok? Que são 400. Foram chamados para o grande desafio da história. Quando a gente fala em fogo, a gente lembra de Deus. E agora nós estamos lembrando do profeta. Tanto era o profeta das águas, como era o profeta do fogo. Todas as pessoas tinham que partir para o Carmelo. Porque era ali que os profetas de Baal seriam exterminados. Qual foi o objetivo? Exortar, admoestar a convenção dos filhos aos pais. Havia grande necessidade do avivamento. E o avivamento começava pelo altar. Porque a nação de Israel tinha que conhecer Deus. E no Carmelo foi um nocaute. A nação clamaram: só o Senhor é Deus. Porque o fogo veio de Deus, do verdadeiro Deus. Amém? Somente assim ele pôde, a nação, escutar o profeta. O coração se despertou para ouvir a palavra de Deus pela voz do profeta. O povo estava em angústia. O povo de Israel se ajuntou para ouvir o profeta. Era grande a chance, irmão, naquele dia, de eleger em seu coração quem seria de fato Deus. Então a nação teve esta grande chance no coração de dizer quem é o verdadeiro Deus. Versículo 22. Elias deixa claro que são 450 mais 400 vezes, ou seja, contra 1. Não é vezes 1, é contra 1. São os de Baal e os de Acera contra 1 de Deus. Não havia só Elias, como ele diz, só eu sou o único. Porque os outros, irmão, com medo de Acabe e de Jezabel, se esconderam todo mundo. Aí ele disse, só eu, misericórdia. Elias tinha conhecimento da forma mais antiga de culto a Deus. Qual era? Como é que Deus aceitava os sacrifícios do Antigo Testamento? Vindo através de fogo do céu. Então, ele disse,
o Deus que responder por fogo, ao modelo do culto de Abraão, Gênesis 15, lá quando Deus também recebeu a oferta de Abel, tudo foi por língua de fogo, consumindo o altar, consumindo a oferta. Por isso, diante de Deus, quando ele ofereceu aquele animal, como também o Abraão oferecia ao Senhor, o fogo veio de cima para lamber o sacrifício. Deus mandou fogo. E somente quando foi nos dias de Arão, o sumo sacerdote, Deus permitiu que o sacerdote pusesse fogo ele mesmo, para manter o fogo no altar. E o fogo do altar deveria ser mantido e não se apagará. E ainda mais, tinha um detalhe. A fumaça produzida tinha que subir direitinho até a nuvem de Deus. O sacerdote poderia dar uma ajudinha se a nuvem fosse cortada pelo vento. Ele poderia colocar 5 litros, que é a libação de vinho, em cima do fogo. E o fogo, de uma vez, mandava a nuvem bem retinha para Deus. Isso é tipo do Espírito Santo, irmão. Porque o Espírito Santo leva nossas orações direitinho para Deus. Ele nos ajuda. É a libação na nossa vida. Glória a Deus. Porque ele foi derramado. O Espírito de Deus foi derramado. É a libação. Assim, descer fogo do céu, que Elias havia colocado no contrato, porque tinha que descer fogo, porque o Deus que responder por fogo, este será Deus, era o meio mais difícil para o oferecimento e a aceitação do sacrifício. O fogo tinha que vir do céu, a moda antiga. Elias lutava para lembrar ao povo de que o antigo pacto que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó era o único que poderia levantar o altar e construir o altar para a unidade do povo, para a fé do povo, para o batismo do povo, para a salvação do povo, para limpar o povo da sua iniquidade. Isto é uma grande verdade. Agora veja aí 1 Reis, capítulo 18, versículo 26. Aqui vai mostrar alguns mistérios. Vejam aí. Veja que os profetas de Baal estavam clamando. E o Elias diz, clama mais alto. E a Bíblia fala que eles clamaram até o meio-dia. E do meio-dia para frente, eles vão apelar com modismos. Eles vão saltar ao redor do altar, rodear e gritar em altas vozes, vão se cortar com faca e vai sair sangue. Isso é o quê? Vão ficar endemoniados. Eles estão fazendo obra de penitência, em forma de culto para os deuses, aqueles que se retiram, aqueles que estão de férias, aqueles que viajam, aqueles que dormem. Estes que têm que ser acordados, necessitam de ser despertados. Esses são os balins. Mesmo depois dos sinais de terríveis penitência, de sacrifício, de clamor, dos 450 profetas que estavam desesperados, não houve fogo e nem houve a voz do seu Deus, dos seus Baals. Isto era desesperador, irmão. Desde manhãzinha até a tarde, sem nenhuma resposta e sem nenhuma atenção de resposta. Será mesmo que estes deuses estavam de férias? Porque o tempo clamando, desde o sacrifício matutino até o sacrifício da tarde, quando chegou a hora de Elias mostrar a diferença entre os Baals e aquele que morreu na cruz à tarde, que ficou lá
na parte da tarde, o sacrifício da tarde. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. E Elias consertou o altar do Senhor que tinha sido derribado. O trabalho de Elias começou na restauração. Quando ele restaurou o altar do Senhor, então era grande oportunidade de ver como se conserta o altar de Deus. Como é que se conserta o altar de Deus? Você fique perto do altar, fique perto do profeta, você vai aprender como se conserta o altar de Deus. O altar de Deus, ao longo dos anos, sofreu muitos ataques. Mas Deus sempre levantou os Elias para consertar. Houve sempre quem consertasse. E Elias agora chegou a hora dele, porque o altar estava derribado. E Elias disse, vocês todos chegai-vos a mim. Por quê? Porque havia agora um sinal de grande avivamento. Todo o povo se aproximou dele. A aprovação de Deus no altar de Elias e como ele conseguiu consertar o altar. Veja que ele tomou 12 pedras, número das 12 tribos de Israel. Lembre-se que essas tribos estão Judá e Benjamim e as outras 10 de Israel, que foi repartida. Amém? Que no tempo de Elias já havia a divisão do reino. Quando houve a divisão, também houve a divisão no altar. Por isso que tinha os Baals, os bezerros de ouro, porque o altar estava dividido. Eles também dividiam o altar. Quando Elias tomou 12 pedras, estava mostrando, olha, o altar não é dividido não. O altar de Deus é único. O altar só tem um. Deus é um só. É uma só fé. É um só batismo. É um só Senhor. Efésios 4:4. Elias, ao reconstruir o altar, anunciava que poderia ser usado por toda a nação. Lembra que Deus chamou a nação para o cume do monte e a nação não quis subir? Só Moisés subiu? Deus quer reunir as 12 pedras, mostrar que as 12 pedras reunidas, transformadas agora em um altar, o altar de Deus que agora simboliza a união do Espírito de Deus. Então, qual é a grande revelação? E qual é a razão da resposta imediata de Deus em favor de Elias? Era o nome de Israel. Por quê? Porque Elias não clamou pelo Deus de Jacó. Ele disse que, veja só, mas ele clamou pelo Deus de Israel, porque o altar estava ligado ao nome. E quando fala em Israel, está falando ao Deus que fez a nação. Tudo estava ligado ao altar. E com as pedras reconstruiu o nome do Senhor Jeová. O outro segredo revelado é que o altar foi edificado para o nome de Deus. Este nome que é descrito como de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deixa eu lhe mostrar, na aula anterior, veja lá,